Começamos mais um Entre Nós, um espaço onde nós criamos pontes. Essas pontes criam conexões genuínas que muitas vezes são histórias e falas que não tiveram a oportunidade de ir para uma legenda, para um post ou para um currículo. Nós conectamos mulheres com propósitos, com histórias que muitas vezes podem transbordar e somar na sua vida. Hoje eu recebo a Adê. A Adê é mãe, CLT, ela fala todos os dias sou CLT, mas ela veio aqui para compartilhar muitas vulnerabilidades do universo feminino, da maternidade. Mas eu gostaria de já te deixar uma pergunta. Quem é a Adê quando ninguém está olhando? Ai, difícil. Primeiramente, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui pessoalmente hoje. Quem é a Adê? Eu acho que essa segue como se fosse aquela eterna adolescente sonhadora, né? Que corre atrás, que tenta sempre ver as coisas pelo lado bom, apesar de, às vezes, como a gente estava falando no off antes, né? Bate aquele cansaço e desânimo que é normal de todos nós. Mas é isso, tento sempre levar as coisas e ver da melhor forma. E com muita vontade de viver ainda, com certeza, sou muito jovem, sou jovem. E é mais ou menos isso, por aí. Vamos começar com o gancho da maternidade, que é algo que nos conecta muito aqui, né? Compartilhamos nos bastidores ali sobre parte da história, como é ter 3 meninas e como foi esse universo de já ter 2 moças e vir uma bebê pra tua vida. Conta pra gente, compartilha como que foi esse caminhar aí. Foi uma loucura, porque eu não esperava, né? Eu já tava com 40 anos. E aí, as meninas grandes, como eu falei, enfim, quando eu descobri a gravidez, eu me desesperei, né, gente? Mas tudo tem um propósito, né? Eu sempre uso um pouquinho assim, Deus escreve, aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas, isso, porque logo em seguida as minhas filhas foram morar com o pai delas. Eu tive que sair do apartamento que eu tava para voltar para casa do meu pai e da minha mãe. Era época de pandemia, então por isso que eu tive que sair do apartamento que eu estava. Então ali a Maia foi a minha companhia, né? Então, mas recomeçar tudo de novo, todo mundo pergunta de onde que tu tira energia, né? Depois das meninas grandes, já, né? Tu tava vivendo a tua vida e tal, recomeçar com o bebê, meu Deus. Eu digo, gente, eu acho que mãe é assim, a gente recebe a entidade e vai, sabe? A gente tem que fazer. Não tem outra opção, né? Não tem outra opção, então por isso que eu falei, eu tento ver do lado bom, da forma mais engraçada, divertida, enfim, né? E só vai. Não pensa muito. E quando a gente fala sobre esse ponto das meninas irem morar com o pai, vamos ir para dois pontos. Como foi para você cortar, assim, de tipo, não ter mais ali todos os dias, que eu sei que a gente tem um vínculo grande com os filhos, e ao mesmo tempo, como é essa relação com o pai? É leve, é tranquila? Eu sei que tu traz muito isso, mas compartilha se isso sempre foi assim. Não, a gente construiu, como que foi? Eu acho que a gente foi construindo mesmo, né? Mas hoje a gente é muito amigos, não só eu e o pai das meninas, mas a esposa dele também. A gente tem um relacionamento maravilhoso. O pessoal que acompanha ali no Instagram, nas redes sociais, vê, né? Mas quando as meninas saíram de casa, foi assim, de partir o coração. Eu tava numa novela mexicana, meu Deus do céu, eu fiquei acho que 2 meses assim, chorando. Quantos anos elas tinham? Ai, gente, pensa rápido. Eu acho que a Mel tava com a Cata 18, 19, por aí. E a Mel é 4 anos mais nova. 14, 15. Acho que enfim, e éramos só, sempre nós 3, né, juntas, né? Então, aquilo ali pra mim, meu Deus, mas depois eu comecei a ver, não, de calma, né? O Cris, tá tudo bem, é o pai? O Cris falou, as portas estão abertas, vem aqui em casa, vem ver elas, vem sempre que quiser, e foi o que eu fiz. Tanto que quando eu conheci, entrando agora um pouquinho em outro ponto, né? Quando eu conheci a esposa do Cris, ele nem estava em casa, né? As meninas estavam em casa e eu digo, quero ir lá ver vocês. Mãe, pode vir que nós estamos em casa. E eu cheguei, tava lá com elas e elas disseram, a Mari tá chegando.
E aí eu conheci ela, eu já tinha a Maia, né? A Maia era bebê na época, eu já tinha a Maia, né? A Maia era bebê na época. Eu tenho essa primeira foto que a gente tirou. Porque a Mari chegou e a gente já terminou a tarde, assim, sentada no cordão da calçada juntas, eu lamentando minha vida, já meus problemas, conversando. Eu converso pouco, né? Eu sou pouco de me dar com as pessoas e me abrir. Então, já de primeira, assim, eu vi que ela era maravilhosa, como as minhas filhas já falavam dela também, bem. E é isso, gente. E eu acho que esse é o ponto que mais importa pra nós mães, né? A gente se sentir tranquila com a escolha do pai dos nossos filhos, sobre quem vai estar do lado, né? Muito, com certeza. Eu tive muitos, mas muitos problemas com o pai do meu filho. A gente não tinha uma relação muito boa. A gente foi construindo, muito com o ponto que tu trouxe. E a gente foi construindo no decorrer dos anos e hoje eu tenho, graças a Deus, a gente consegue sentar na mesma mesa, a gente consegue conversar, a gente se liga, ri, debocha, faz piada, tudo ao mesmo tempo, assim. Então eu consigo transmitir essa leveza pro meu filho, graças a Deus. O pai do meu filho fez uma boa escolha, né? E eu acho que esse é o principal ponto, né? Pra gente, nós como mães, nos sentirmos tranquilas. Que bom que eles fizeram uma boa escolha. Sim, exatamente. E é muito assim de nós estarmos abertos a essa evolução, né? Perfeito. Outro ponto. Tem gente que não tá aberto a isso, né? E não acontece. Então, quando as pessoas estão dispostas, eu acho que os dois já maduros, né? Já evoluímos, gente, já passamos disso. Então, a coisa flui, realmente. Porque se um não quer, dois não fazem, né? Concordo. E para uma amizade assim, também, com certeza. Como qualquer relação, né? Esse é um ponto muito legal de a gente trazer. Precisa ser construída respeitosamente, sabendo as diferenças, construir junto. Olha, isso aqui não cabe. Muitas vezes, né? Eu falo assim com a madrasta do meu filho. Nossa, o que aconteceu aí que hoje não tá muito legal? Não, vou conversar aqui com ele e tal. Respeitosamente, falar com calma, não invadir espaços, né? Não querer ter autoridade. Uma coisa é a gente ter um filho, outra coisa é querer ter autoridade sobre o espaço. E todo mundo tem a mesma oportunidade, exatamente isso. Só que nem sempre a gente usa de uma forma tão assertiva, né? E agora, nesses últimos acontecimentos, sem entrar muito no detalhe, tu teve a oportunidade de trazer, de defender esse papel dele, né? E em algum dos vídeos eu vi que tu trouxe, a gente teve uma relação muito no início da vida, mas ele sempre foi esse paizão. Sempre. E isso que aconteceu serviu para fortalecer a gente mais ainda. Unir, né? Nos unir mais ainda, sabe? É muito importante a gente estar sempre juntos. Quando ele tem show aqui na região, eu vou sempre com as minhas filhas para prestigiar. E é lindo ver todo mundo junto, né? Sim. É maravilhoso. Então, assim, chegou muita gente no meu Instagram, quando estourou tudo, né? Enfim, eu acabo, às vezes, ficando, assim, orgulhosa, porque eu fiquei conhecida como, a ex que tá defendendo, que tá ajudando, a ex que virou uma grande amiga. E eu recebi uma mensagem que eu falei isso em um dos vídeos. Eu digo, gente, eu recebi uma mensagem escrita assim, o Cris ganhou uma irmã. E é o que eu sinto, sabe? Que lindo. Como se fosse uma irmã mesmo de coração, assim, dele, porque... E ele já falou, ele disse, tu sabe que eu faria tudo por ti também, assim como tu faz, e eu, sempre que precisar, um vai ajudar o outro, né? Então, gente, é que assim, tem pai e mãe que separam e não tem contato, porque não quer, como eu falei, não quero, não preciso disso, mas os filhos estão ali para sempre, né, na nossa vida. É um elo, querendo ou não. Às vezes, algum problema, alguma questão, a gente precisa conversar, né? Então, vamos se ajudar. A gente vamos nos unir para isso, né? Pelos filhos. Pelos filhos, esse é um ponto muito importante, porque se a gente olhar para o nosso próprio umbigo, todo mundo tem as suas dores, né? Quantas coisas que a gente gostaria de colocar na frente. E essa dor aqui, eu na minha gestação, não tive oportunidade de contar nos bastidores, mas a minha gestação, morei 7 anos no Rio, né? E me envolvi com o pai do Joaquim, mas a gente não teve um relacionamento. Então, quando eu fui contar para ele sobre a gestação, ele disse, não, fica aqui no Rio que não vamos ficar juntos, mas eu vou ser pai. Só que naquela época ele estava num movimento completamente diferente, uma postura completamente diferente de hoje, né? E ele não conseguiu ser pai. E eu passei uma gestação inteira completamente sozinha. E faz pouco, agora em agosto, na apresentação do Dia dos Pais, ele veio sozinho para participar da apresentação.
E ele não se aprofunda muito em alguns assuntos, mas foi muito legal uma parte que ele compartilhou comigo, assim, que ele disse que ele se orgulha de conseguir olhar rapidamente para frente, assim, para a vida, mas ele também não se orgulha do ponto que ele esquece as pessoas que estão envolvidas. Então, ele reflete muito sobre o período que ele esqueceu da existência. Então, tudo isso que a gente escolhe fazer ou não fazer acaba vindo de gancho para o futuro da vida da gente, né? Ah, com certeza. Então, as pessoas escolhem os seus caminhos, mas os frutos a gente vai colher lá na frente, né? Sejam bons ou sejam ruins. Sempre, E esse movimento que tu fez de defensiva, na verdade, despertou de muitas pessoas conseguirem expor o que passam, né? Eu vi em um dos teus vídeos lá, tinham inúmeros comentários de histórias muito semelhantes. Nossa, muito. No teu direct tu deve ter recebido muito mais. Sim, muito. De todos os tipos, né? Mas falando nesse tipo de relacionamento, muitas mulheres me perguntando como tu faz pra conseguir essa amizade, como conseguir manter isso. Ótimo ponto. Como? Porque eu tento, eu não consigo. Eu digo, amiga, se tu tenta, tu não consegue, talvez a outra parte não quer, como a gente estava falando. E a gente tem que respeitar e tá tudo certo. Então, respeita essa distância, não adianta querer insistir também, né? Tem que ser uma coisa natural. Precisa. É natural. Precisa ser natural, porque a pessoa tem os limites dela. Muitas vezes eu acho que aí é o ponto, né? A gente invade o limite do outro porque a gente tem uma certa expectativa e acaba não respeitando. E não olha pra isso, né? E aí se frustra. Exatamente. E quando a gente fala do universo feminino, tu já está há um tempo te posicionando no Instagram. O que tu vê do universo feminino que tu acha que poderia melhorar para potencializar o que a gente já tem de muito bom? Tu acha que ainda tem muita rivalidade? Tu acha que tem muita competição? Não, eu acho que as mulheres já estão bem unidas, eu acho que a gente já está num movimento legal. Estamos num movimento legal, eu acredito, né? Eu vejo, sim, muitas mulheres apoiando outras mulheres, mas ao mesmo tempo, gente, às vezes a gente vê coisas assim, eu tô sempre presente ali, né, nas redes sociais. Ainda, infelizmente, assim, a gente vê coisas... É triste. E a gente vê, né, nossa, que triste ainda nos tempos de hoje, mulher, né, rebaixando outra mulher. Então... Mas o movimento está bem melhor, eu acredito, né? Mulher apoiando mulher, está bem maior esse movimento hoje do que aquela minoria que está ali para rebaixar, né? Enfim. Ótimo. Me diga uma dor ou uma vulnerabilidade da infância, adolescência ou parte da vida adulta, assim, que machucou muito e tu pensou assim, nossa, isso aqui sempre vai ser dor. Mas hoje tu olha para isso e virou uma ponte de luz, de força, de propósito. Gente, difícil. E agora pensa rápido. Eu vou compartilhar contigo enquanto tu pensa sobre a minha maternidade solo. Porque eu fiquei uma gestação inteira lá no Rio, né, completamente sozinha. Já morei lá, mas quando tu tá grávida é diferente de tu tá, né, solteira ali, sozinha, né? E eu fiquei aquela gestação o tempo todo sozinha, que é o período que a mulher mais necessita de carinho, de atenção, de amor, fica mais sensível, né? Enfim. Eu usei isso como uma ponte de conexão para começar a me posicionar nas redes sociais. Aquilo ali foi a minha maior dor, porque eu não... Era uma gravidez, uma gestação não planejada, mas ao mesmo tempo virou um ponto muito forte de conexão para eu conseguir trazer mulheres para se unir, para falar, para achar um ponto de resolução. Não, isso vai passar. Também foi pandemia. Então teve a junção desses dois mundos ali para associar, para automaticamente a gente fazer de uma forma diferente. Fiquei 2 meses sozinha depois que meu filho nasceu lá no Rio. E eu lembro como se fosse hoje, assim, que eu tinha medo de tudo acontecer. E se essa criança parar de respirar? Meu Deus, sim. A gente fica o tempo todo com o dedo no nariz. Então, hoje eu olho pra isso e eu penso assim, nossa, ele tá ali lindo, saudável, lutando, brincando e tudo passou. Né? Então, talvez semelhante ou algum outro ponto assim, que foi muito sofrido no momento, mas hoje é fortaleza. Gente, eu acho que vou ter que ir pro lado da maternidade também, porque questão de adolescência eu não me vem nada agora,
É que é muito forte isso na mãe, né? Isso. É muito forte isso. Parece que vira um CPF diferente, né? E eu vou dizer, pra mim são 3 gestações, né? 3 meninas, e foram 3 puerpérios, assim, ó, bom, tu deve saber. Não é fácil. Aquela coisa de não poder dormir, de tu não cuidar de ti. Nossa. Então, isso é uma coisa que eu lembro assim, gente, chega a me arrepiar só de pensar em ver um bebê pequeno. Meu Deus, não gosto nem de lembrar, porque não é fácil, nem um pouco fácil. Não é. Então, eu cheguei a pesar 45 quilos quando a minha primeira filha nasceu. Não dormia de noite, era muita cólica, só chorava, eu não me alimentava, eu não dormia e foi um ciclo assim de meses. Eu era só osso e pele, gente. A gente se entrega, a gente se doa. Completamente. E a gente esquece da gente. Então, isso é muito forte, realmente, não tem como. Eu acho que para toda mulher que é mãe, principalmente quando tu não tem uma rede de apoio. Porque quem tem uma boa rede de apoio, talvez não sinta tanto, né? Pode ser. E separando esses 2 períodos de maternidade, foi mais desafiador? E separando, né, gente, dizer que é desafiadora a maternidade, nós não estamos falando sobre filhos. Não tem nada a ver, a gente ama os filhos, tá tudo certo. Mas foi um pouco mais desafiador essa segunda etapa? Sim e não. Eu tava no auge da minha adolescência de 40 anos. Adulta. Eu tava no auge da minha adolescência. Eu saía todo final de semana para fazer festa, adorava sair para dançar. Então, foi no início aquele período de negação. Eu disse, meu Deus, não pode ser. Mas, depois que a Maia nasceu, eu já senti que eu já estava preparada. Eu já sabia o tipo de choro. Eu percebi muito forte isso. O tipo de choro, o que era, o que não era. Né, o tempo foi passando, eu já sabia direitinho um remedinho que tinha que dar naquela hora, o como fazer, sem me desesperar. Porque na primeira gravidez, principalmente, né, inexperiente e adolescente, tudo, qualquer choro, qualquer atravessada da criança, assim, meu Deus, tá morrendo, não tá respirando, tudo era um desespero. E eu senti isso, muito mais segurança, assim, muito mais segura. Embora foi, como eu te falei, esse período de puerpério aí e cólica tenebroso. Cólica. Eu lembro tenebroso. Como se fosse hoje. Eu dormi 4 meses sentada. Ai, sim. Gente, o que uma mãe passa. Não, é por isso que dizem, eu acho, né? O filho é da mãe mesmo, né? Porque não tem toda a renúncia que acontece, todo o movimento que a gente faz. A maternidade, ela realmente faz tu te tornar um ser humano melhor, né? Porque enquanto tu tá ensinando, tu também tá aprendendo. Mas é um movimento que, às vezes, te tira do eixo, né? Porque tu não consegue fazer as coisas básicas que antes eram naturais da tua vida. Eu lembro que para eu conseguir tomar um banho no apartamento, eu tinha que levar a Maia junto comigo. No bebê conforto, no carrinho, enfim. Eu tinha que levá-la, senão eu não conseguia tomar um banho. Não tinha a quem recorrer, né? Meus pais têm bastante idade, não tem como, né? Eu pedi ajuda da mãe, que era quem eu tinha aqui. As minhas filhas já estavam morando com o Cris lá longe. Então... E o pai da Maia é um pai presente? Ele é presente, porém ele é muito mais novo. E ele ainda não instalou essa coisa, sabe? Da responsabilidade completa. Quem me ajuda forte são os avós, os pais dele, tá? Mas ele, eu até digo, vou falar aqui, não tem problema nenhum, que ele é quase que um irmão mais velho dela. Ele é um irmão mais velho. Não despertou ainda. É, muito novo, foi um pai muito jovem, enfim. Mas sim, é presente, né? A Maia, no final de semana, sim, não tá lá com eles. E sempre que eu preciso, eu tenho apoio deles também. Que bom. Porque isso é bem importante também. Muito importante. Qual é o sonho da Dê que ainda não realizou e que tu gostaria de realizar? Gente, talvez viajar mais, né? Porque às vezes a gente pensa, o que falta? O que precisa? Tipo, gente, eu penso assim, eu tenho saúde, minhas filhas têm saúde, minha família tá bem, né? A gente sempre quer buscar o melhor, mas eu acho que talvez viajar, eu fui mãe muito cedo, eu não fiz muita coisa, eu tenho isso ainda dentro de mim. Gente, eu deixei de fazer tanta coisa, eu fui mãe tão jovem, eu tinha 20 anos.
né? Nossa, jovem mesmo. Nossa, muito novinha. E eu lembro direitinho quando a Kátia nasceu. Eu tinha uma vizinha, nós íamos muito pras festas juntas. E a Kátia nasceu e tava eu ali de madrugada, a Caterine chorando, 4 da manhã, e a minha vizinha chegando das festas, e ela via a luz no meu quarto, ela gritava, uhul! Aí eu... A noite inteira sem dormir, mas balançando. Ai, enfim, tem algumas coisas que por ter sido mãe cedo, que eu estava num caminho... Para viver. Eu ia fazer uma viagem, eu ia dar aula de inglês no IASG, eu tava com um intercâmbio marcado, eu ia ser professora de inglês, mudou tudo, mudou percurso. tudo. Então, algumas coisas, mas não é nada que assim, ai meu Deus, eu me arrependo, como tu falou, não é nada com os filhos. Não é sobre isso. Os filhos são a nossa vida, mas tem um lado mulher, né? Que é muito importante isso. Tem aquela frase famosa que circula na internet, né? É lindo ver uma mulher se tornar mãe, mas você já viu uma mãe voltar a ser uma mulher de novo? E tem uma outra, tu já deve ter visto também. Você morreria pelo seu filho, pela sua filha, mas você viveria? Você viveria por ele. Isso eu me peguei muito olhando essa frase, né? E esses tempos eu fui viajar, fiquei quase 7 dias longe. Eu liguei pro pai do meu filho e falei, meu pai vai ficar aqui, vai acontecer assim, assim. Mas não é uma viagem a lazer, tá? É uma viagem a trabalho dele. E não tô entendendo. Eu disse, não, tô te explicando como que vai ser, porque daí tu vai ver que eu vou estar longe dele. Disse, mas isso aqui tu precisa de um lazer também, né? E se fosse a lazer, qual é o problema? Exatamente. A gente não acha comum. Não, a gente se culpa ainda. A gente acha que não, que só pode estar longe se for questão de trabalho, só pode fazer alguma coisa se estiver com o pai. Sim. É uma coisa assim que tu vai muito no automático, né? Sábado passado uma amiga me convidou pra ir num evento em Porto Alegre. E daí eu, Joaquim, mãe, eu não acredito que tu vai trabalhar hoje. Daí eu disse, não tanto trabalhar, mãe, vai buscar conhecimento que vai ajudar no trabalho, enfim. Tu tem que prometer pra mim que tu não vai mais nesses eventos no final de semana. Então, não vou prometer, meu amor. Eu vou te prometer que eu vou te educar a aprender que muitos finais de semana talvez eu esteja estudando. É diferente? Sim. Só que eu demorei muito pra conseguir. Antes, mamãe promete, tá bom? A gente tem essa mania de fazer isso, né? Mamãe fica. Mas não, gente, a gente não precisa. Pode. A gente precisa. É extremamente importante. E eu prego um pouco isso, olha, a vida do homem, ela praticamente não muda, né? Não muda, segue. Eu, já depois da Maia, eu já não pude concluir a minha faculdade. E aí, quero voltar? Quem é que vai ficar com a Maia de noite pra eu ir pra Fevale? Sei lá, enfim, sabe? Quem é que vai ficar com a Maia de noite pra eu fazer um curso noturno? Não tem. Então, a gente merece sim, a gente tem que se dar esse direito e sem se culpar. Por mais que às vezes a gente automaticamente já tá se culpando, né? Antes de acontecer, né? Antes de acontecer. A cabeça já fica... Já tá. Hoje, se tivesse uma mãe aqui, uma mulher que talvez se perdeu um pouquinho de si, o que você diria, assim, pra ela? Por uma mulher que se perdeu, que é mãe. Nossa, para se buscar urgentemente, né? Se busque urgentemente. De alguma forma, porque cada uma tem, né, o seu recurso, seu jeito, enfim. Mas não esquece de ti, né? Perfeito. Te agradeço muito pelo teu tempo. Já foi! Já foi! Ai, meu Deus, muito rápido. Por tudo que tu compartilhou. Eu sei que tem muitas mulheres que vão se identificar, porque tudo se conecta, né? Parabéns Sempre. pelo teu posicionamento. Eu torço para que cada vez mais a gente consiga impulsionar o bem, porque a gente vê muito, né, trazendo tantas histórias ruins, mas que a gente consiga trazer o bem de volta, o propósito, a família, a saúde, o bem-estar, o amor, né? Parabéns por esse movimento. Muito obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço e parabéns para você também. Obrigada. O Entre Nós finaliza aqui, mas eu te convido a acompanhar a nossa grade de programação.